ser falado. E nesta noite eu quero que você peça para o Espírito Santo de Deus que os seus ouvidos estejam atentos, porque eu tenho uma palavra e eu já quero aqui, para ter tempo de fazer a exposição da mesma, ler com os irmãos. Se você tem a sua Bíblia no celular, porque seria interessante você ler e marcar, para que você possa receber uma palavra de Deus. Paulo Arena, que também está aqui juntamente conosco nesta live, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Irmãos, agora é 19 horas e 36 minutos e nós queremos ir trazendo essa palavra debaixo desta unção e do poder de Deus. Está aqui irmão João Pedro também mandando o seu abraço ali dos Foles, filho do nosso presbítero irmão Shalom. Meus irmãos, a Bíblia fala, e eu vou ler aqui alguns versículos, bastante. E os irmãos que já me conhecem sabem que às vezes a gente luta com alguma palavra, às vezes que Deus dá, a gente quer correr para lá e para cá, mas eu tenho um compromisso com Deus, irmãos. E eu não posso me calar jamais diante da palavra do Altíssimo. Evangelho segundo escreveu Marcos no seu capítulo 5. E eu quero que você tenha tempo para abrir e para, juntamente comigo, navegar e andar nas páginas da Bíblia Sagrada. Vamos lá, alguns versículos, começo a ler. Então chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. E quando Jesus saiu do barco, imediatamente veio ao seu encontro, procedente dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual habitava nos sepulcros, e nem ainda com algemas e cadeias alguém conseguia prendê-lo, porque muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com cadeias, mas as cadeias foram despedaçadas por ele, e os grilhões destroçados, e ninguém podia tomá-lo. E sempre de dia e de noite andava gritando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se a si mesmo com pedras, cortando-se, dilacerando. E quando viu Jesus, ainda de longe, correu e prostrou-se diante dele, e clamando com grande voz, disse: que temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te, no nome de Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: com que nome atendes? E ele lhe respondeu: eu me chamo Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe com insistência que não lhe enviasse para fora daquela região, ou dos domínios daquele lugar, ou daquele homem. E a Bíblia continua dizendo assim: e estava por ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, ou vara de porcos, e todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus imediatamente o permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram naqueles porcos, que caiu pelo despenhadeiro no mar. E os porcos eram quase 2.000 porcos, e no mar se afogaram. Aqueles que os apacentavam fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram, olha só, aquele que fora o endemoniado, o atormentado pelos demônios, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido, oh glória, oh glória, oh glória,
e em perfeitamente são de sua mente, e tiveram medo. Versículo 16: e aqueles que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que acontecera, aquele que fora possesso pelos demônios, e a respeito dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que tirassem do território deles. E entrando ele no barco, aquele que fora possesso de demônios rogava-lhe, dizendo: permita-me ir contigo. Mas Jesus não permitiu, e disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes quão grandes coisas te fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades daquela região, quão grandes coisas Jesus havia feito. Todos se maravilharam. Oh glória, irmãos, eu estou sentindo uma virtude diferente nesta palavra em minha vida nesta noite. Quero aqui também, antes de ministrar, está aqui a irmã Dirce, irmã Laureci Vargas, Paulo Arena, Isabel Cristina, Deus abençoe, pastor Gustavo, meu cunhado ali na cidade de Tramandaí, irmão Lauro também está aqui glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo, venha comigo na palavra de Deus, para que sejamos edificados e fortalecidos em tempo de crise. Vamos entender que Jesus, e eu não vou voltar muito, porque senão as horas andam muito. Jesus, ele havia operado milagres, prodígios e maravilhas um pouco antes. Depois de fazer isso, Jesus diz aos discípulos: vamos passar para o outro lado, vamos entrar no barco e vamos até Gadara. E quando eles entraram naquele barco e começaram aquela navegação, a Bíblia diz que sobreveio sobre eles uma grande tempestade, uma tempestade tão grande, uma tempestade tão forte que muitos pensavam que aquele barco iria se quebrar, iria ser aniquilado. Mas Jesus, ele acalma a tempestade, e no final eu quero lhes mostrar o segredo entre a tempestade e essa manifestação. Eles chegam na outra margem, a margem que não era território hebraico ou hebreu, não era território de judeus. Os judeus, por um pouco, não podiam nem estar lá, porque era um lugar onde criavam porcos, e judeu, em território de judeu, não se criava porcos. E agora, Jesus ele foi lá. E lembram aqueles que já estavam acompanhando desde o início, que eu falei que Jesus, ele nunca foi a um lugar que ele não quisesse ter ido. Jesus jamais falou uma palavra que ele não quisesse ter falado. Toda vez que Jesus se dirigiu a alguém, toda vez que ele falou uma palavra a uma pessoa, sempre foi com um propósito de mudar, de restaurar e de salvar. E assim acontece. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na cidade, que ele desce do barco, de longe, aquele homem que a Bíblia diz que era o endemoniado, o gadareno, um homem que vivia possessos de demônios, a Bíblia diz que ele de longe vê a Jesus e sai gritando e diz: que temos nós contigo? Porque vieste nos atormentar aqui, porque vieste nos incomodar a este lugar. Irmãos, aqui tem muitos irmãos mandando a sua mensagem, que Deus possa vos abençoar, vai compartilhando, porque esta mensagem vai continuar falando, mesmo depois que nós terminarmos aqui. E quando nós olhamos esta passagem, a vida daquele homem, que no final nós vemos que ele tinha família, quando Jesus o manda ele voltar para a sua família. Esse homem, nós vamos perceber, e esta passagem mostra bem, o propósito de Satanás na vida da humanidade. Mostra o propósito de Satanás para com a vida do homem, e mostra o propósito de Jesus para a vida com o homem.
A Bíblia diz que Satanás tinha feito com este homem o propósito que a qual Satanás veio: matar, roubar e destruir. Ele havia matado a paz, a alegria, a família, roubado os prazeres daquele homem, havia destruído a sua vida, e agora aquele homem andando pelos sepulcros, pelos cemitérios. Imagine, nós aqui em nossa cidade, Amaral Ferrador, que não falta cemitério. Esse gadareno, ele dormia nos cemitérios. Alguns teólogos afirmam que até de carne putrefada ele se alimentava, ou carne de defuntos. De tamanho era a destruição e ruína na vida daquele homem. Ele não ficou daquele jeito porque quis ficar. Ele não ficou daquele jeito porque disse eu vou ficar assim, não. Ele ficou daquele jeito porque uma maldição o alcançou, porque demônios o aprisionaram. Ah, irmãos, e ele sofria. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os amigos, ele perdeu a casa, ele perdeu totalmente a sua moral, ele perdeu totalmente tudo aquilo que tinha de ser humano, porque a Bíblia diz que amarravam ele com correntes, e mesmo assim ele quebrava de tamanha fúria de demônios que havia nele. Mas a Bíblia também vai falar aqui neste capítulo 5, o propósito de Deus para com o homem, para com a tua vida. E eu quero aqui já me dirigir a você que me assiste do outro lado. Seja evangélico ou não, seja um cristão conhecedor da palavra ou não, e quem sabe está dizendo: pastor, a minha vida foi destruída, eu estou com medo desse coronavírus, eu estou destruído, eu estou acabado, e isso é que Satanás veio fazer. Mas deixa eu já te dar uma boa notícia no início desta palavra. O Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás, ele veio para desfazer as obras do inimigo, e creia que enquanto eu prego aqui esta noite, Jesus já está entrando na tua casa, para restaurar teu casamento, para desfazer as obras do inimigo, para desfazer as feitiçarias, para colocar por terra toda a maldição, e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia mostra que a situação desse homem era terrível, e a Bíblia mostra o que Satanás havia feito com ele, versículo 2. Quando nós lemos, a Bíblia diz que Satanás havia o possuído. A vida dele já não pertencia mais a ele, era uma possessão. Os demônios faziam com ele o que queriam. Quem sabe você está sofrendo hoje de alguma possessão. Aquilo que você não quer fazer, você faz de mal. Aquilo que você corre, quando vê, você está lá fazendo. A Bíblia diz que ele havia perdido toda a ciência, o seu conhecimento, havia perdido o amor próprio, porque a Bíblia diz que ele tentava se cortar, se mutilar, e quem sabe até tirar a sua própria vida. Quantos que estão participando, e quantos aqui que nós já recebemos nessas lives, no privado, no particular, mensagens dizendo que estavam para tirar a sua vida, que estavam depressivos, mas receberam uma palavra de Deus e foram transformados, porque estavam debaixo de uma maldição, de uma possessão. Mas eu me levanto nesta noite, diante da autoridade de Deus, para profetizar que Amaral Ferrador é do Senhor Jesus, o Rio Grande do Sul é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, a tua família, a tua vida, Satanás não vai tocar. E se até hoje ele vinha atormentando a tua história, tem dia e hora marcada para terminar. Agora a Bíblia diz que aquele homem andava como louco, e veja que no versículo 5 que nós lemos, a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite. A expressão andava de dia e de noite, no original, ela é diapantos. Diapantos. A palavra diapantos, ela significa aquele que anda todo o tempo, aquele que anda sempre, aquele que não para. Imagine pessoas que saem de casa sem rumo. Você já entendeu por que você quer sair da sua casa? Você já entendeu por que você não se sente bem no meio da sua família?
Você já pensou porque está andando para lá, para cá e parece que não tem paradeiro? Maldição sobre a sua vida vai ser quebrada nesta noite, queira os infernos ou não. Eu sei que eu não estou sozinho nessa batalha. Eu sei que tem crente aí do outro lado participando comigo, dando glória, dando aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agora, Jesus chega na vida daquela cidade. Ninguém havia conseguido fazer nada por ele. Muitos tentaram fazer, mas quando Jesus chega naquela cidade, Jesus não é recebido pelas autoridades. Jesus não é recebido pelos dinheirados. Jesus não é recebido com aplausos. Jesus é recebido por demônios. Jesus é recebido por aqueles demônios que queriam impedir o agir dele. Você, meu amigo crente, evangélico, você, irmão que faz a obra de Deus. Muitas vezes, quando você chega numa casa, não é a pessoa que lhe recebe, é o espírito maligno que está nela e quer que você saia dali. Mas você, como cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, terá o discernimento para repreender e para dar uma palavra de autoridade, repreendendo esse espírito maligno. Veja bem, e eu quero aqui começar rapidamente algumas coisas com os irmãos. Nós vemos nesta palavra algumas coisas que acontecem quando o evangelho chega. Deus abençoe aqui os nossos irmãos. Irmã Eliette, irmã Eliane, Alexandra Oliveira Barbieri, Deus abençoe. Quando o evangelho chega num lugar, em primeiro lugar, e quem sabe, Vinícius, ali de Tapes, primo Vinícius, Deus te abençoe. Quando o evangelho chega em primeiro lugar, e eu estava, irmãos, orando, pedindo a Deus uma palavra, e pelo menos nesses 2 primeiros pontos, Deus me trouxe essa palavra e eu relutei muito. Por quê? Diferentemente de estar na igreja, de estar com os irmãos, nós estamos indo aí alcançando muitas vidas, muitos irmãos. E quem sabe alguns podem até não entender, mas o Senhor colocou em meu coração que é o Espírito Santo, que vai trabalhar e verdades precisam ser ministradas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o evangelho chega em uma cidade, em uma casa, em uma família, a primeira coisa que o evangelho faz, a palavra de Deus faz, enquanto eu prego, está entrando na tua casa, ele vai mostrar algo. Em primeiro, ele sempre traz à tona o motivo real do problema. Quando o evangelho chega, ele sempre tira as máscaras. Quando o evangelho chega, ele sempre tira aquela máscara de uma simples depressão, de um simples problema familiar, de um simples problema financeiro. Às vezes queremos maquiar problemas. Todos achavam que o problema dele era loucura. E quem sabe, os pais da época diziam aos filhos: se tu não dormir, o gadareno vai te pegar. Se tu não ficar quietinho, o gadareno vai te incomodar. Eu vou chamar o gadareno para te pegar, porque tinham ele como um louco, como um atormentado. Mas aquele homem estava possesso por demônios, demônios que o prendiam, demônios que traziam sofrimento, não só para ele, mas a sua família que ele havia abandonado. Quem sabe tem alguém me ouvindo pensando em abandonar a família. Não faça isso, isso não é de Deus, é espírito, é maldição que vem sobre a tua vida, mas que será quebrada, aniquilada, rompida nesta noite, pelo poder da palavra de Deus. E a Bíblia diz que mostra o problema, e eles se apresentam: nosso nome, o meu nome é Legião. Quando ele se apresenta como Legião, ele está falando acerca da forma que eram os soldados romanos, que era a elite do exército romano. Era composta por mais ou menos 6.000 soldados. E esta legião, que teve filmes, esses espíritos, eles assim se dirigiram e falaram: nós somos legião, nós somos soldados. 6.000 demônios mais ou menos, destruidores, que viemos para acabar com a vida dele. E agora tu chega aqui
Quem sabe você está brigando na sua casa, dia e noite, e está dizendo: olha, eu não amo mais, eu não gosto mais, eu estou depressivo, eu estou preocupado por causa da seca, estou preocupado por causa do coronavírus, estou entrando em depressão. E daqui a pouco não é depressão, irmão. Hoje o evangelho vai chegar aí e você vai ver se é depressão, se é doença física ou é força demoníaca. Mas saiba, Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. E eu quero profetizar que esta noite, agora, nesse exato momento, 7:55, Jesus está entrando em lares, Urimicantolai. Ele vai mudar a tua vida, vai restaurar o teu casamento, porque o evangelho vai tirar a máscara daquilo que está fazendo mal à sua vida. Eles se apresentaram, 6.000 demônios destruidores. Em segundo, quando o evangelho chega, ele sempre revela onde está o coração da humanidade. Glória! Sempre o evangelho, esta palavra que é loucura para os que perecem, para nós é poder de Deus. Lemandalai, é poder de Deus, é poder de Deus. Por que que o evangelho mostra? Por que que o evangelho revela? Porque o evangelho é luz, não deixa nada às escuras. O evangelho é lamparina. O evangelho, ele é uma lamparina acesa que mostra as coisas. E o que que aconteceu? Nós lemos, olha o que a Bíblia diz, que quando eles viram o homem curado, aquele povo disse: vai embora, Jesus, nós não te queremos, Jesus, vai embora, Jesus, não te queremos. Por quê? Porque aqueles demônios haviam entrado nos porcos. Os porcos era a maneira deles ter lucro. Os porcos era a maneira deles terem lucro, e eles perderam aquele lucro. Para eles era preferível o endemoniado, um louco na cidade incomodando, do que Jesus trazendo a paz. Ai! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Hoje, nessa época em que estamos vivendo, de coronavírus, em que as igrejas estão pegando junto com autoridades, o evangelho está mostrando onde está o coração de alguns. Está mostrando onde está o coração de alguns, porque me admira, às vezes, pessoas ainda querem apedrejar igrejas, apedrejar pastores, apedrejar os evangélicos que estão orando para que esta nação, mas aí a gente entende, não é ele, é a legião que está nele, é o que está amarrando ele, é o espírito que está nele. Mas crente, fica tranquilo, mando avisar aí, aqueles que não gostam de crente, que não gostam dos evangélicos, receba um recado. Esta igreja daqui um dia não vai mais estar te incomodando, daqui um dia nós não vamos estar mais tirando o teu sossego. Jesus vai voltar e nós vamos para o céu com ele, e o evangelho está aí tirando máscaras. Tem gente que está querendo que a igreja fique fechada, não quer, e estão incomodados com a igreja. É a palavra de Deus que está tirando máscara, que está mostrando onde está o problema. É Satanás que está manipulando vidas, Satanás que está trazendo vidas acorrentados. Eles preferiram os porcos do que a Jesus, preferiram os porcos do que a Jesus, preferiram o dinheiro do que a Jesus. Irmão, não adianta você ter guardado dinheiro no banco, hoje não pode sair. Não adianta ter 10 carros na garagem, hoje não pode dar volta. Seja fiel a Deus em tudo. Eu não vou ofertar, não vou dizimar por causa disso ou daquilo. Hoje não tem onde nem sair, hoje não temos nem onde andar, e vai chegar o tempo que nós vamos subir, vai ficar carro, vai ficar tudo. O evangelho, ele está mostrando aonde está o coração da humanidade. Tem gente torcendo pelo vírus, tem gente querendo que o evangelho e a igreja se acabe, mas ela não vai acabar agora. Ela só vai acabar aqui quando ela estiver lá do lado de dentro do céu, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas eu creio que aqueles que estão recebendo uma palavra de Deus, estão recebendo Jesus na sua vida. Oh, aleluia! Se você tem preferido os porcos na sua vida, repreenda nesta noite. Se você tem trocado Jesus
por algo, tem trocado Jesus por bebida, por cigarro, por homem, por mulher, pelo mundo. Você está preferindo os porcos do que a Jesus, mas é tempo de salvação, é tempo de arrependimento, é tempo que a palavra está falando ao seu coração para dizer que Jesus, ele é a verdade que liberta. E hoje o Evangelho vai tirar esses espíritos e ele já vai levar o alívio à sua alma, vai levar a paz à sua alma, e o nome do Senhor será glorificado. Vamos em frente. Mas nós aprendemos também algumas coisas. Aprendemos nessa passagem que todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Cristo. Veja, quando eles estavam indo para Gadara, a Bíblia diz que uma tempestade pegou aquele barco de surpresa, a ponto deles pensarem que morreriam. Mas Jesus acalmou aquela tempestade. Jesus chegou e expulsou os demônios. Jesus chegou e acalmou a alma daquele homem. Jesus operou no mundo natural, Jesus operou no mundo espiritual e Jesus operou no mundo emocional. As três áreas que Jesus operou nesta passagem: no mundo físico, acalmando o mar e a tempestade, se bem que a palavra original, quando Jesus acalma a tempestade, na expressão no original desta passagem, quando Jesus disse: aquieta-te vento, acalma-te mar, é a mesma palavra que Jesus usa para expulsar os demônios, ou seja, era uma tempestade demoníaca, porque Satanás sabia que se Jesus entrasse em Gadara, ele ia levar salvação àquelas vidas. E ele sabe que se você está ouvindo esta palavra hoje, a palavra de Deus vai entrar no seu coração, vai fazer morada e vai trazer uma nova história para você. Os discípulos ficaram apavorados, todos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, entenda, Satanás havia prendido aquele homem, Satanás havia destruído aquele homem. Quantos conhecem algum casamento que se acabou? Quantos conhecem algum na família que alguém tirou a sua própria vida? Quantos conhecem alguém que estão depressivo em sua casa? Quantos conhecem alguém que estão com medo? Isto é a obra de Satanás. Satanás que traz a angústia. Satanás que coloca em você o desejo de tirar a própria vida. Satanás que coloca em você aquele que tira o amor próprio, que faz você se cortar e querer se suicidar. É Satanás. Mas nesta noite, assim como Jesus chegou lá em Gadara, Jesus está chegando na tua casa, na tua vida, através desta internet, através do Facebook, para dizer que Ele vai mudar a tua história nesta noite. Se você recebe, eu te convido neste momento a adorar a Deus na sua casa, a soltar o glória, porque Satanás está aí querendo te deixar calado, mas você vai soltar um glória e vai colocar o inferno por terra, e a libertação vai chegar na tua família. Sabe o que Jesus fez por aquele homem? A melhor parte. Sabe o que Jesus fez com ele, faz comigo, faz com você, pode fazer por Amaral Ferrador? Primeiro, a Bíblia diz que Jesus chega lá e liberta ele da escravidão. A Bíblia diz que ele vivia debaixo de algemas, acorrentado, atormentado, era escravo do diabo. Quantas pessoas vivem escravizadas nas drogas? Quantas pessoas vivem escravizadas nos vícios? Quantas pessoas vivem escravizadas pelo medo? Não bota nem o nariz, como a gente diz, para o lado de fora. Está com medo de tudo, está com medo de tudo, está debaixo de uma escravidão. Mas deixa eu te dizer, aonde Jesus chegar, não tem escravidão que fique. Aonde Jesus chega, não tem corrente, algema que não seja quebrada. Oh, aleluia! A Bíblia diz que algemas não prendiam aquele homem, mas quando Jesus chegou, Jesus não precisou usar força, Jesus não precisou sair no soco, Jesus não precisou mandar 10 segurar, Jesus não precisou mandar a polícia sentar e a ripa dele, não. Jesus chegou
Jesus chegou, Jesus simplesmente pisou e deu uma palavra de ordem. Hoje, Jesus está pisando na minha casa e coloca todo o mal, toda a maldição por terra. Jesus está pisando na tua casa e coloca todo o medo. Jesus libertou ele da escravidão. A Bíblia diz em 1 João 3 e 8, diz que Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar todos que estavam condenados à escravidão eterna. Jesus, ele é o nosso libertador. Irmão, se você crê, nesta noite, Jesus te liberta do vício, Jesus te liberta do medo, Jesus te liberta do jugo que pesa em você, aquele jugo que não te deixa dormir à noite, aquele jugo que faz você ouvir vozes, aquele jugo que te atormenta, aquele jugo que tira todo o teu descanso, aquele jugo, Jesus vai te libertar agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eu abro um parênteses aqui porque eu estou sentindo a presença de Deus, e eu estendo a minha mão ao lado para a sua vida, para a sua casa, e debaixo da autoridade que Deus concedeu, eu profetizo e digo que Jesus está entrando na tua casa agora, e não há corrente, não há grilhão que vai prender. A vitória e o milagre de Deus está chegando na tua história, a libertação vai chegar. A Bíblia diz que em segundo lugar, Jesus devolveu a dignidade para aquele homem. Versículo 15, a Bíblia diz que ele, aquele homem que andava dia e noite, não parava. A Bíblia diz que aquele homem andava todo dia para lá e para cá, não parava nunca, que vivia atormentado, andava nu. Satanás havia tirado a dignidade. Olha o que a Bíblia diz. Ele agora, versículo 15, do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, e aproximando-se de Jesus, viram aquele que fora atormentado, o ex. Para esses que são faladores, que dizem que igreja é lugar de ex, é verdade, igreja é lugar de ex. Aqui estava um ex atormentado, um ex endemoniado, o ex atormentador, o ex aquilo. Igreja é lugar de ex-traficante, igreja é lugar de ex-bêbado, igreja é lugar de ex-assassino, igreja é lugar de ex-tudo, porque Jesus faz uma nova vida, e a Bíblia diz que agora ele era o ex e estava assentado. Opa, ele não andava dia e noite, tentavam segurá-lo e agora não consegue, está sentado. O que aconteceu? Jesus entrou na história. Até ali ele era atormentado, até ali ele assustava, até ali ele implantava o terror. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não tinha entrado na história. Receba, é profético. Jesus está entrando na tua história hoje. Jesus está entrando na história da tua família. Jesus está entrando na história do teu casamento. Jesus está entrando na história do nosso município. Jesus está entrando na nossa história. E as coisas ruins só aconteceram até hoje porque Jesus ainda não tinha pisado na tua história da forma que está pisando nesta noite. Agora, o que Jesus havia feito? Segundo, havia devolvido a dignidade para aquele homem. Irmãos, Satanás ele rouba a dignidade do homem. Aprisiona o homem nas drogas, coloca no crime, coloca lá nos presídios. Nós viemos de uma cidade que tem 7 presídios, mais de 6.000 habitantes. São os carcerários, não tem dignidade nenhuma. Você anda no asfalto, cidades grandes, pessoas que estão ali mendigando, não porque elas querem, é porque elas estão sendo atormentadas. Satanás tirou a dignidade. Mas quando Jesus chega, irmão, há uma palavra que nós sempre falamos: até a tristeza salta de alegria. O império de Satanás só reina até chegar o império de Cristo. O império de Satanás, ou a força de Satanás, só reina até chegar Cristo, até chegar o Evangelho. Quando o Evangelho chega, ele devolve a dignidade. Eu prego para quantos aqui, quem sabe olha o seu passado e diz como era indigno,
Como Satanás tinha roubado a minha dignidade. Agora eu estou bem. Pessoas que, quem sabe, não sentiam prazer em casa com a família. Pessoas que gastavam seu dinheiro com mulheres, com homens em orgias. E que não tinham, e hoje o Senhor Jesus te devolveu a dignidade. E te honra. E te coloca sentado aos pés de Jesus. Hoje, irmão, Jesus te coloca aos pés dele. Para te honrar e para aqueles que te amaldiçoaram. Receba essa palavra em nome de Jesus. Hoje você estará sentado aos pés de Cristo. E todos terão que ver e reconhecer que Deus mudou a sua vida. Ele estava, olha Jesus devolvendo a dignidade, assentado. Ele estava vestido. A Bíblia diz que ele andava nu. A Bíblia diz que ele andava sem roupas, peladão. Agora, a Bíblia diz que Jesus chega, devolve a dignidade. Ele está sentado. Agora ele está vestido. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tem vestes novas de alegria. Sabe o que significa isso? Quem sabe a vestimenta do pecado que você usa anda suja. Nem você se sente bem com essas vestimentas, mas você acha que está bem. Às vezes você até pensa em fugir, mas não consegue. Eu entendo. Quem sabe está sendo atormentado, mas hoje, Deus, nesse dia 14 de abril de 2020, Deus tem vestes novas de alegria para te dar. E não é procurando em outros lugares que você vai encontrar, é em Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em terceiro, a Bíblia diz, recapitulando, Ele, quando devolveu a dignidade, colocou ele assentado. Ele estava agora vestido com roupas novas, semblante diferente. E a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Versículo 15 diz tudo isso. Ele agora estava sentado, vestido e perfeitamente são da sua mente. Já não era mais o louco, já não era mais o atormentador, já não estava mais com seus complexos, porque quando Jesus chega ele faz a obra completa. Jesus não é de fazer remendo, ele faz a obra completa. Ouça você nesta noite, estamos passando tempos de crise, mas Jesus trabalha no meio da crise, Jesus trabalha no meio do caos. Deus trabalha no meio do caos, isso aí não é problema para ele. Deus iniciou o trabalho no caos. Olha, Gênesis primeiro, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Olha o caos, a terra estava vazia e sem forma, caos. Havia trevas, caos, mas o Espírito do Senhor pairava. Receba essa palavra profética, essa revelação de Deus para a sua vida. A sua vida pode até estar sem forma, a sua vida pode até estar em trevas, a tua vida pode até estar vazia, mas o Espírito de Deus ainda está na terra, está sobre você nesta noite, e Ele vai fazer uma nova vida para você, e o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia diz, e eu termino aqui, que Jesus, em terceiro, transformou ele em um pregador do Evangelho. Aquele homem podia, para aqueles que não gostam, eu repito, ele foi um ex, e ele subia no púlpito, e ele pregava nas praças, porque a Bíblia diz que ele saiu pregando pelas 10 cidades, virou um pregador, Decápolis, e pregava em toda a Decápolis, significa 10 cidades, e ele pregava nas 10 cidades e dizia, eu era o gadareno, eu era aquele ex-endemoniado, eu era o ex-louco, eu era aquele que dormia nos cemitérios, mas Jesus mudou a minha vida. Ei, você vai daqui uns dias estar testificando, o meu casamento estava acabado, mas Jesus transformou. Eu pensava em me suicidar, mas Jesus me resgatou. Eu pensava em acabar com a minha história, mas Jesus mudou. Eu tomava 10 tipos de medicamento para depressão, mas Jesus me resgatou. É isso que vai acontecer na tua história, é no meio dessa crise econômica, moral, é crise financeira que estamos vivendo, é a crise na saúde, é no meio desse caos que Jesus vai mudar a tua história. E ele pregava. Jesus quer fazer de você um pregador do Evangelho.
uma testemunha viva daquilo que ele pode fazer. E termino aqui dizendo que Jesus, versículo 19, restituiu a família daquele homem. Glória, aleluia. Jesus restituiu a família daquele homem. Venha comigo, se está com a tua Bíblia, abra aí, se não está, acompanhe, versículo 19. Mas Jesus não permitiu que aquele homem acompanhasse Jesus nas suas viagens. Mas Jesus disse: vai para a tua casa, vai para os teus e conta. Se era para contar, porque eles não estavam ali, eles não estavam vendo, eles não tinham visto. E Jesus disse: vai para a tua casa, vai para a tua família, vai para os teus e conta quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Glória, glória. Jesus chegou em Gadara e deu libertação. Jesus chegou em Gadara, devolveu a dignidade. Jesus chegou em Gadara, fez daquele homem um missionário. Jesus chegou em Gadara e restituiu a família daquele homem. Embora alguns ali não quiseram saber de Jesus, preferiram o dinheiro, preferiram o status, preferiram a nomenclatura linda e ficaram sem Jesus. Conselho: escolha Jesus. Deixa de fora dinheiro, deixa de fora títulos e escolha Jesus. Jesus restituiu a família daquele homem. Irmão, por que pensas que está tudo perdido? Mesmo que tudo tenha sido perdido, Deus ainda é poderoso para restaurar, restituir, transformar a tua vida, a tua família, a tua casa e a tua família. Se você que me ouve nessa noite crê que Deus é poderoso, se você nessa noite que me ouve crê que Deus, Ele age no sobrenatural e que Ele já foi ao teu encontro e que Ele já está aí com você na sua casa, se você crê, Ele vai restituir tudo aquilo. Tem um hino que a gente ouve e canta: os anos que foram embora, tudo que se perdeu, o que era festa e agora é fruto ou tudo daquilo que se perdeu. Mas ele lá na estrofe diz: restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, coloca azeite em minhas feridas, restitui. Jesus vai restituir a tua saúde, Jesus vai restituir as tuas emoções, Jesus vai restituir as tuas finanças, Jesus vai restituir a paz, Jesus vai restituir a alegria, Jesus vai restituir o amor, Jesus vai restituir o teu convívio, Jesus vai restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído. Deus é poderoso para restituir, não é remendo, é coisa nova. Jesus chegou em Gadara e mudou a vida daquele homem. E hoje, em quantos lares Ele está, em quantas vidas Ele está mudando, restaurando e transformando. Eu quero, antes de fazer as considerações finais aqui, orar pelos irmãos, orar por você que esteve comigo, ou que está aqui comigo, quase nesta 1 hora, 54 minutos, que está comigo nesses 54 minutos. Eu quero orar pela sua vida, e vou ler aqui alguns irmãos que estão glorificando. Se alguém tem algum testemunho, quiser mandar agora, eu já leio. Tem um anúncio para dar, uma convocação, um convite para fazer a todos que estão aí, seja de Amaral ou não, mas eu quero orar com você nesse momento, e certamente Deus vai abençoar a sua vida. Senhor, na tua presença nós estamos. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor. A minha gratidão pela vida dos teus filhos, Senhor, que estiveram conosco aqui durante este tempo, que ouviram a tua palavra. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa colocar por terra todo o mal. Abençoa as famílias,
Abençoe, Senhor, o nosso município. Abençoe, Senhor, prefeito. Abençoa, Senhor, secretários. Abençoa, Senhor, os vereadores. Abençoe os funcionários públicos. Abençoe, Senhor, a nossa polícia. Abençoa, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos de nossa cidade, do Rio Grande do Sul. Abençoa, Senhor, a nossa nação brasileira, neste momento tão difícil, nesse momento que estão enfrentando de adversidade, nesse momento de dificuldade, mas que a tua boa mão venha estar sobre as nossas vidas. Senhor, a tua palavra foi ministrada, que o Senhor venha a operar em corações, entrar em vidas, e assim como fizeste em Gadara, faça em nossas vidas, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo o avivamento, trazendo o renovo. Repreendo, Senhor, o espírito de morte dos lares. Repreendo, Senhor, esta família que está com um casamento por um fio, que não está conseguindo vencer. Entra lá, Senhor, levando paz. Entra lá levando alegria, harmonia, levando, Senhor, o renovo. Senhor, cuide, Senhor, de nossas vidas. Cuide, Senhor, de tudo que está acontecendo. Nos deixa preparado para o arrebatamento da igreja, para que possamos estar preparados para o grande dia. Agora eu te peço, sopra a salvação em nossa cidade, salvando, curando, libertando, salvando, Senhor, para que possam todos aproveitar e provar do teu amor, trazendo, Senhor, a verdadeira paz, trazendo a verdadeira alegria. Eu te peço, Senhor, aonde tiver um ouvinte, aonde tiver um coração aberto neste momento, que o Senhor Deus possa abençoá-los, renovar, transformar e trazer um novo tempo a muitas vidas, em nome de Jesus. Amém.